tecnologia que veio para ficar exatamente, né? Exatamente. Na verdade, a inteligência artificial já é uma tecnologia relativamente antiga, que, como o Max acabou de pontuar, se tornou muito mais popular recentemente, mas já estava em várias aplicações, como as citadas no começo do programa. Então, acho que a questão agora é começar a entender um pouco mais como que ela vai se interagir com o seu dia a dia, né? E aí, a partir daí, se adaptar e continuar trabalhando normal e aprendendo mais sobre o assunto. E não precisa ter medo, como você falou, precisa entender e usar e adaptar para o novo cenário que nós teremos a partir de agora. Eu queria que vocês falassem o que ela pode ajudar nos serviços públicos. Fiquem à vontade, viu? Pode, Vitor, Marcos, fiquem à vontade, para conversar, inclusive, entre vocês. Claro. Eu acredito que tem diversas aplicações. O Max acho que vai compartilhar um pouquinho mais da experiência dele, mas hoje o principal ponto que a gente vê é a questão da comunicabilidade que você cria entre a prefeitura, o órgão público no geral e o cidadão, né? A facilidade de interação aumenta drasticamente com essas novas tecnologias, permite aplicações para áreas que antes eram mais difíceis ou mais custosas, habilita novas aplicações, como, por exemplo, o reporte de problemas na cidade, muito mais eficiente. Ela se integra muito bem com a questão das Smart Cities, que já é um tema que tem sido abordado há alguns anos, né? Permitindo novas tecnologias, tanto de iluminação, controle, segurança, infraestrutura em geral. Então, há uma grande otimização dos serviços públicos e a possibilidade de novos serviços, né? Com certeza. E, Marcos, a gente tem, inclusive, aqui, né, uma comissão que está tratando disso. E também fala efetivamente a respeito de tudo aquilo que vem para ficar do ponto de vista de tecnologia. E a gente já citou muita coisa, por exemplo, semáforos inteligentes. Isso também é um exemplo de inteligência artificial? Sim, a inteligência artificial tem várias frentes, né? Uma delas são os algoritmos de machine learning. Existe uma outra frente que são as redes neurais. E a tecnologia que se tornou mais popular é baseada em modelos de linguagem ampla, chamados de LLMs, né? Então, todas elas combinadas, ou uma fração de uma determinada variante dessas, elas se aplicam em diversas atividades. E eu acho que, nesse sentido, a área pública ela pode se beneficiar muito já das tecnologias que existiam, como, por exemplo, a previsão de determinadas situações. Os semáforos inteligentes trabalham baseados nisso, eles analisam o comportamento e são capazes de dizer se deve ficar verde, se deve ficar vermelho, enfim. Mas também trazer essas novas tecnologias que se tornaram populares, como os LLMs. E aí, utilizando muito nessa área que o Vitor comentou, de atendimento, né? Melhorar a interface com o cidadão, melhorar a interface com o público. Isso é um benefício muito claro que pode ser adquirido e vai ser adquirido com certeza pelo poder público. Nessa questão de comunicação, a gente já tem a experiência com chatbots, né? Que normalmente a gente não gosta de conversar com chatbots porque é aquela coisa muito mecanizada. E agora, com essas novas tecnologias, esse processo está se tornando muito mais humanizado. Então, facilita a coleta de dados, né? Porque o chatbot agora consegue não só responder, como entender o que está acontecendo na conversa de uma certa maneira que a pessoa que está do outro lado pode até confundir com um humano. E isso permite uma integração muito melhor de vários serviços que, às vezes, as pessoas decidem nem utilizar porque é difícil de interfacear. Mas com essa tecnologia agora permite uma abertura muito maior para a sociedade. E o Ministério da Ação Social, ele tem utilizado inteligência artificial, por exemplo, para detectar fraudes, né? No Bolsa Família, quer dizer, isso já é um exemplo daquilo que vocês estão dizendo. É o serviço público entrando para valer e conseguindo pegar fraudes, né? A própria inteligência artificial também, nesse sentido, ela chega para nos ajudar muito, principalmente nessa questão, né? Essa questão de fraude é interessante porque isso é uma detecção de padrão, né? Então, você começa a observar, através da análise de dados, que existe uma coisa diferente do que é esperado e você consegue detectar uma fraude, por exemplo, através desse processo. Tem métodos mais complicados, mas para entendimento básico, essa é a função inicial que a inteligência artificial consegue ajudar, que antes era muito difícil de fazer, ou com outros algoritmos mais clássicos, muito custoso. E agora está muito mais barato. Então, implementar isso em diversas áreas da gestão pública permite uma transparência muito maior
Isso, obviamente, é um benefício para a sociedade. Complementando esse ponto que o Vitor colocou, Magno, o que acontece? A administração pública ela lida com um volume absurdo de dados. E exatamente esse benefício de identificar padrão num volume muito grande de dados é que a IA pode agregar para o servidor, para o serviço público e, consequentemente, para o cidadão também, num tempo bastante reduzido comparado com o que seria o esforço de fazer isso num cenário anterior, né? Então, você tem o benefício de analisar uma quantidade absurda de informação, extrair padrão dessa informação e servir de subsídio para você avaliar se existe fraude, se existe um bom uso do recurso, se existem maneiras alternativas de lidar com esse recurso. Acho que esse é um ponto importante que reforça a questão de análise de padrão que o Vitor colocou. E ela também pode agregar, né, pelo que eu estou sentindo, na questão também de eficiência, de economia, de transparência. São benefícios que ficam bem mais evidentes com o uso da inteligência artificial no serviço público, né? O nome do jogo eu acho que é eficiência. Ela traz esse viés, né, de você avaliar muita coisa em um espaço de tempo curto e ter uma precisão maior. Evidentemente que isso traz benefício imenso aí para o serviço público e para a sociedade, né? A transparência vem disso aí. Você quer acrescentar alguma coisa, Vitor? Acho legal até comentar um caso recente que aconteceu nos Estados Unidos, quando eles estavam fazendo aquela verificação de idade das pessoas que estavam votando. E tinham pessoas com mais de 150 anos, né? E aí começaram a comentar que era fraude, esse tipo de problema. E não necessariamente, simplesmente porque tem um volume muito grande de dados e é muito difícil você gerenciar essa informação. E a inteligência artificial permite justamente você capturar isso antes. E aí você evita esses erros, né? Então melhora muito a questão da transparência, que a gente já comentou, e a eficiência que o Max está comentando é o ponto-chave mesmo, porque muitos processos que normalmente demorariam muitos dias para serem executados, agora pode ser feito muito rápido. E, obviamente, com um custo muito menor, né? E traz uma inovação interessante na relação entre o poder público e o próprio munícipe, né? Falando em nível municipal, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Ela tem essa agilidade de permitir, como você disse, mais eficiência, né, Marcos? A cidade de São Paulo é uma cidade muito grande, né? Número de pessoas muito grande e diversas faixas, categorias, diversos interesses. Então, imagina que você pode dar agilidade em cada uma dessas faixas, né? Você pode atender tanto as pessoas que estão interessadas em serviços públicos, quanto em serviços de educação, ou quanto a questão de prestação de contas do próprio município em relação aos planos que ele está executando, alguma coisa localizada para uma determinada região, para um determinado bairro. Então, isso aí dá realmente uma flexibilidade muito grande e uma capacidade de conversar de uma forma mais aberta com todo esse público, né? E vai trazer um benefício gigante, né, Vitor? Essa questão de você aproximar mais, né? Sim, sem dúvida. Uma das aplicações que a gente vê que está começando a decolar agora é a questão, por exemplo, de avisos climáticos, quando você vai ter uma chuva extrema ou algum problema que pode acontecer numa determinada região da cidade. Isso já está muito mais barato de ser previsto, né? Então, os algoritmos são melhores e mais rápidos, mais econômicos em relação ao que se tinha antigamente. E você consegue fazer esse reporte localizadamente. Você percebe que é só uma região da cidade que vai ter o problema, digamos só a Zona Sul, você não precisa necessariamente deslocar toda uma equipe para outra parte da cidade. Você já deixa pronto para atendimento daquela região e avisa o município também, já podendo evitar a região, evitar qualquer outro transtorno que pode acontecer. Isso agora, com a integração junto com os celulares, permite essa customização da informação, né? Então, você faz um broadcast, mas não é um broadcast para todo mundo, é só para uma área informar sobre um problema. Daí você tem dois usos interessantes. Você tem tanto para a parte de previsão do que vai acontecer, no caso aqui climático, e também na questão da comunicação, onde você permite com que só as pessoas que precisem saber sobre aquilo estejam realmente informadas. A conversa está muito boa. Nós vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo. Aproveite para fazer sua inscrição em nosso canal no YouTube e também nos seguir nas redes sociais. Nós já voltamos. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. O que é orador? A Câmara explica.
A Câmara dos Vereadores é um espaço de debates, onde a palavra é disputada a todo momento. Quando um parlamentar faz uso da palavra em uma casa legislativa, ele assume o posto de orador. Seu discurso pode acontecer em reuniões de comissões ou em sessões plenárias. E deve seguir algumas regras, como a duração, por exemplo. Câmara Municipal de São Paulo. Rede Câmara São Paulo. Sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Legislativo do Futuro, que hoje fala sobre inteligência artificial e serviços públicos. Vitor e Max, como garantir que os dados utilizados pelos sistemas sejam seguros? E eu aproveito para ir para uma questão muito importante, porque a gente está tendo uma experiência em São Paulo do Smart Sampa, que é um tipo de inteligência artificial, identificando as pessoas, muitas vezes, uma distância grande, trazendo ali a pessoa para a tela ali. Esse é um exemplo também que a gente pode usar em relação ao poder público nos ajudando de uma certa forma, né? Combatendo a criminalidade, né, Max? Não, sem dúvida. Isso é um benefício imediato, né, em situações específicas. Agora, quando você fala em monitorar esse tipo de situação, num contexto mais amplo, a gente precisa entender que toda a sociedade vai estar envolvida. E a gente precisa respeitar as limitações de cada pessoa, né? Então, tem contextos aí de ética e de responsabilidade que fazem parte dessa discussão também. O poder público ele precisa ficar atento para entender os limites desse tipo de situação no monitoramento, né? Evidentemente que a gente sabe do benefício que é identificar uma ameaça e reagir a ela imediatamente. Mas se você tem o cidadão